Salve lá, meus amigos! Feliz 2026! Eu quero dar as boas-vindas a você, porque neste primeiro programa de 2026 eu estou muito feliz. Nós estamos chegando hoje ao episódio de número 40. Quem diria? 40 episódios. E tem sido uma alegria compartilhar esse tempo com você. Na verdade, nesse podcast, nós sempre falamos sobre vitalidade, saúde, desafios da igreja. E eu quero pedir para você já, nesse momento, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, para que esse podcast chegue a outras pessoas que não conhecem o nosso canal e aproveitando o gancho ainda. Você que não conhece, precisa conhecer o nosso perfil do Instagram. O nosso perfil é o Revitalize_Inspirando Igrejas. Entra lá, tem coisa muito boa. Dia sim, dia não. Tem cortes desse podcast e tem outras postagens que falam sempre sobre saúde e também vitalidade da igreja. No episódio de hoje, eu acho que nós temos um assunto interessante para pensar, no mínimo, muito curioso. Você já reparou que nós estamos vivendo um tempo de hiperconectividade. Palavra chique, hein? Bonita. Essa eu não tinha usado até então. Nesse tempo em que todo mundo acessa de tudo o tempo todo, nós precisamos pensar numa coisa. Eu quero compartilhar uma pergunta com você. As pessoas estão buscando acesso à vida digital o tempo todo. E a presença digital da igreja está muito forte nas redes sociais e no âmbito digital. Mas será que aquilo que as pessoas têm encontrado, será que aquilo que a igreja tem ofertado, tem oferecido no mundo digital, está formando discípulos de Jesus ou está formando consumidores? Para responder estas e outras perguntas mais complicadas, complexas e difíceis, com a gente hoje, o nosso amigo Dirley Oliveira. Dirley, tudo bem, pastor? Obrigado por estar com a gente, um prazer enorme. Eu preciso compartilhar com você quem é o Dirley, para quem não conhece. Então me permita compartilhar aqui, ó. O Dirley, ele é executivo empreendedor com forte atuação em área estratégica, em marketing digital e liderança. O restante o Dirley mesmo pode falar, porque tem muita coisa que esse camarada faz e vale a pena a gente trocar figurinha aqui. Dirley, e aí? Já começa com esse pepino na tua mão. Nesse tempo em que a igreja oferece tanta coisa nesse mundo digital, nós estamos formando discípulo, nós estamos gerando consumidores, hein? Se vira. Tá bom, já começa assim então, né? Ok, boa. Obrigado pelo convite, pastor, é um prazer estar aqui, falar com a sua audiência, falar sobre um tema tão relevante para os dias de hoje. E sem dúvida que isso acontece e são dois lados de uma moeda sempre, né? Nós temos um espaço e um momento muito oportuno. Nunca teve tanto conteúdo disponível, nunca teve tanta informação, nunca teve tanto material de qualidade à disposição, né? Isso é um contexto natural, umas coisas boas e coisas ruins, de fácil acesso, mas ao mesmo tempo a gente vive hoje numa cultura de consumo. Então, como entender o que é só consumo, onde a gente está ali realmente, ou a gente está realmente aprendendo, a gente está realmente fazendo algo realmente diferente. Então, eu acredito que o digital, acho que é um ponto de partida interessante para a nossa conversa. O digital, ele não forma discípulos sozinhos. Isso é importante entender. Tanta informação, tanto conteúdo digital, ele não vai formar um discípulo sozinho. Mas ele vai amplificar as possibilidades de demonstrar o que a igreja faz. Então, eu acho que esse é um ponto de partida interessante. São dois lados, a gente tem hoje muito conteúdo disponível, mas também esse fácil acesso às vezes faz com que pessoas possam tender a caminhar sozinhas ou achar que podem caminhar sozinhas, e a gente tem o outro lado de bom acesso. Então, são dois pontos, eu acho que é isso. Tem a parte positiva e a negativa, o que é um caminho interessante para a nossa conversa a partir de agora, onde a gente pode entender o que é bom e o que é ruim. O Brasil, ele é um dos países que está voando no segmento digital, o Dirley. Até onde eu tenho observado, parece que o Brasil é um dos países que mais consome conteúdo. É o terceiro. É o terceiro maior consumidor de conteúdo digital.
Isso tem colaborado? Como é que isso tem se refletido na vida, na cultura brasileira? Na tua leitura, como é que a gente pode definir um pouco esse comportamento do Brasil em termos de conexão com o mundo digital? O Brasil é o terceiro país que mais pessoas passam tempo na internet, né? A gente tem aí um país extremamente conectado, a gente tem aí 99% dos jovens que vai de 16 a 24 anos conectados, então a gente realmente é o segundo país que mais usa rede social. Então, rede social a gente fala WhatsApp, Facebook, Instagram, né, que são para conexões sociais. Então, o brasileiro é altamente engajado. Então, ele participa, ele não é um consumidor de apenas estar ali, mas não participar. Ele realmente comenta, ele compartilha. Isso revela também aí três comportamentos básicos, né? A busca constante por conexão. O brasileiro está sempre querendo pertencer, conversar, participar de algo. Então isso é um ponto importante. E aí lembra que eu estou falando, participar de algo. Ele não quer só consumir algo. Então, quando a gente for falar do nosso pastor que está criando conteúdo, da nossa igreja que está construindo conteúdo, entenda que ele quer participar. Já fica uma dica para o futuro da nossa conversa. Legal, Então, legal. ele tem a necessidade de um consumo acelerado. Então, é algo que a gente também tem que pensar, porque isso vai delimitar como a gente vai criar conteúdo, como a gente vai comunicar, porque é viciante. Então, as pessoas estão consumindo e querem consumir um depois do outro muito rápido. A gente tem agora o fenômeno de shorts, né, que são os vídeos curtos. Então, isso é uma temática que a gente tem que saber dosar dentro do nosso conteúdo. E essa busca no digital, porque as pessoas buscam informação, elas estão com dúvidas. E por mais que elas às vezes tenham dificuldade em receber um conteúdo sobre igreja, que às vezes é muito complicado, e eu posso explicar até o porquê eu acho isso, mas eles ainda estão dispostos a ouvir falar de Deus. Então, eu acredito que num país tão acelerado como o nosso, existem oportunidades nesse caminho. E isso é bom. Deixa eu aproveitar teu gancho. Você já Pode botou a falar. bola na marca do pênalti. Tá bom. Vamos deixar você chutar. Qual a diferença dessas duas coisas? Porque você deu a entender que tem uma diferença entre consumir ou obter algo ligado à fé, a Deus, e algo ligado à igreja. Parece que você colocou isso em dois âmbitos diferentes. Eu entendi errado. Totalmente. Não, completamente correto. Fala um pouquinho Porque pra gente. nós temos eu sou criado na igreja. Eu entendo o que é a igreja presbiteriana, por exemplo. Eu entendo o que é uma igreja batista. Eu entendo o que é uma igreja metodista. E eu sei que existem diferenças dessas igrejas e cada uma trabalha de alguma forma e tudo mais. O ponto é, o nosso conhecimento da igreja, ele é diferente do conhecimento da igreja de outras pessoas. E nós, muitas das vezes, fazemos um nivelamento muito por cima disso. Nós acreditamos que todo mundo que entende igreja entende como a gente. Tem gente que não sabe como é uma igreja, como é outra e o que esperar de cada uma delas. Então, o que ela vê na mídia, na massa, ela acredita que é igreja. Vou fazer uma comparação, e sem julgamentos, mas que todos entendam. Uma igreja universal do Reino de Deus e uma igreja batista, para o grande público, muitas vezes é a mesma coisa. Uma igreja universal ou qualquer uma outra e uma igreja presbiteriana é a mesma coisa. Não tem diferença. O usuário, ele realmente não consegue diferenciar. Então, ele vê algumas coisas ali que ele pode não concordar, ou ele pode concordar. Quem aparece mais na TV? Qual tem mais relevância aí que está nas rádios? Liga a rádio hoje. Liga a rádio aí nessa rádio cristã para você ver o que está falando. Para o público total das pessoas, aquilo é igreja. E é pronto. E é muito fácil discordar daquilo, né? É muito fácil discordar do que hoje é vendido na TV, o que hoje é vendido nas rádios que você ouve aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Agora, quando você vai falar de Cristo, quando você vai falar da Bíblia, quando você vai falar do amor, as pessoas estão dispostas a ouvir. Então, elas têm muita dificuldade em falar de religião, mas elas estão muito dispostas a ouvir do amor de Cristo, de uma forma coesa, de uma forma sincera, de uma forma bíblica. Então, para mim, existe diferenças nesse contexto e a gente precisa se posicionar para que a pessoa entenda que são coisas completamente diferentes. Agora, quando você está falando isso, na minha percepção, e você me corrige se eu estiver entendendo de maneira equivocada, me parece que você está dizendo o seguinte: talvez o grande problema para a igreja hoje
para nós cristãos, para as igrejas brasileiras, a igreja brasileira evangélica, é que nós costumamos pensar do lado de dentro da bolha. E nós precisamos olhar para as coisas como se nós estivéssemos do lado de fora da bolha. Porque do lado de fora da bolha tem muita coisa acontecendo. É isso mesmo que você está dizendo? Ah, Entendi correto? e tá correto porque eu acredito que a igreja, ela não tô, quem sou eu para falar que tá errado? De forma alguma, a igreja tem que pensar muito bem nas discussões que ela vai entrar. Mas acredito eu, fazendo uma leitura do nosso histórico até, nós escolhemos quando a gente vai entrar em algum debate, muitas vezes a gente não entra em debate. Se a gente for ver, por exemplo, um exemplo bem cru, você não consegue hoje vir aqui com uma camisa com arco-íris aqui, porque as pessoas vão te julgar como se fosse do movimento LGBT e tal. O arco-íris é a aliança de Deus conosco, ok? É o que está na Bíblia, né? E a gente viu um grupo tomar esse símbolo como seu, a gente não lutou por isso, a gente não defendeu isso, a gente perdeu esse símbolo e é isso. E a gente não entrou numa discussão do que seria, de por que a gente também, sabe? Quais discussões a gente participa como igreja? Onde a gente mostra o quanto a gente é diferente? E acredito que no digital a gente tem a possibilidade de fazer isso. Porque para o público geral, hoje, se você perguntar, quase todo mundo vai falar para onde vai esse símbolo, o que ele significa. E o que está na Bíblia realmente não é posto. Então, a igreja precisa participar, ela precisa tomar pontos em suas discussões, lógico, com respeito, com cuidado, com carinho, mas ela precisa se posicionar. E o digital está aí para isso. Eu não sei nem se chegaria nesse âmbito assim tão elevado, mas deixa eu cutucar um pouquinho mais você Ok. como... Eu posso te chamar de marqueteiro? Tá bom, ok. Vale? Vale. Tá É bom. o que eu faço também. Para você como um bom marqueteiro, eu acho, Dirley, e queria ouvir a tua opinião sobre isso, que a gente pensa muito do lado de dentro da caixa. Então, por exemplo, quando você entra no YouTube, no Instagram, em qualquer outra rede social de qualquer igreja, a minha leitura é que 95%, talvez um número até superior a esse, das igrejas se comunicam com a rede social ou falam diante da rede social como se eles estivessem falando só para dentro. Eles não falam para fora, do tipo, hoje é o dia do nosso culto. Cara, quando você está dizendo hoje é o dia do nosso culto, você está dizendo para um público específico. Quando você diz hoje é o dia de adorarmos o nosso Deus, então o nosso não é seu, não é do outro, é só nosso, né? E a minha impressão, às vezes, é que a gente não conseguiu aproveitar essa onda, essa pegada da rede social que é uma coisa pública, que tem um jeito de falar, que tem um jeito de você abordar e surfar nessa onda para chegar do lado de fora da caixa ou da bolha, o nome que a gente quiser usar, e alcançar pessoas com a comunicação voltada talvez para a espiritualidade, para a Bíblia e daí por diante. Eu estou entendendo a coisa de maneira correta, perguntando para um bom marqueteiro, ou eu estou viajando na maionese? Não, eu acredito que é exatamente isso, porque, imagine, eu falei há pouco que as pessoas não conhecem totalmente a igreja como deveriam, ou não entendem as diferenças de uma igreja para outra, não sabe que uma batiza assim, a outra batiza assado, são coisas que nós entendemos, né? Mas isso é muito mais profundo. Eu trabalhava numa outra agência que eu já trabalhei, eu estava na época dos 500 anos da Reforma, e eu estava vendo os materiais, aprovando os materiais que o pessoal da igreja estava fazendo, e eu vi uma menina que trabalhava comigo, ela olhou e perguntou, que reforma é essa que você está aí vendo? Eu falei, 500 anos da Reforma e tal, não sei o quê. Ela não fazia ideia do que eram os 500 anos da Reforma. Ok, tudo bem. Só continuando a conversar, explicando para ela como aconteceu a reforma, a cisão, bababá, fui explicando esse contexto. Ela disse, tá bom, beleza. Mas eu vi que ela, assim, era tudo muito novo. Eu perguntei para ela, você conhece algum versículo bíblico? Qualquer versículo. Ela, um por todos e todos por um, talvez. Esse é o nível de conhecimento. Olhei para outra e falei, e você tem algum versículo predileto? Ela, eu gosto muito de Coríntios. Coríntios é muito legal. Ela era corintiana. O nível de conhecimento... E essa é uma realidade. Se você não conversa com pessoas... Esse é o mundo fora da bolha. Esse é o mundo fora da bolha. As pessoas não conhecem. E aí você vai lá e chama essa pessoa para ir para a igreja. Essa pessoa, ela não faz ideia. Se você vai entrar na igreja, alguém vai expulsar um demônio de você.
Ela não entende se você tem que chegar e já passar um cartão para poder pagar alguma coisa, porque o que ele vê na TV e na rádio é A mais ou cultura menos é isso. essa. Esse é o contexto. A rede social abre portas para você mostrar o que está acontecendo da igreja. Não por isso você tem que falar para fora. Só que para fazer isso, você tem que ter uma estratégia muito bem montada do por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso para que o meu pastor se torne famoso na rede social dele? Para que ele tenha, poxa, visibilidade, ele se torne aí um grande conferencista? Ou não? O pastor que tem que começar nisso. O pastor já começa falando assim, não, estou fazendo porque eu quero que a minha igreja tenha relevância dentro da minha comunidade. A gente vai falar para o nosso público que está aqui. Eu conheço meu público, eu sei o assunto que ele precisa ouvir e a gente vai trabalhar isso juntos. Acontece que no mundo que a gente vive hoje é muito difícil a gente criar essa estratégia e conseguir organizar esses players de forma correta. A igreja é um player nesse contexto. O pastor, ele está gravando para o perfil dele ou para o perfil da igreja. Para quem ele vai falar. Essa estratégia tem que estar muito bem organizada para que a gente entenda como a gente vai comunicar o que acontece dentro da igreja para pessoas que estão de fora da igreja, não sabem o que acontece ali, possam entender. Imagina você mostrar como as crianças na sua igreja são tratadas, pastor. Que bênção seria para que as pessoas do lado de fora falem, caramba, ali é um local bacana para eu ensinar os meus filhos. Olha que legal os trabalhos que eles fazem. Olha que diferente. Olha que valores são dispensados ali. Bacana. Será que a gente mostra isso? Será que uma pessoa fora da igreja? Será que o seu vizinho sabe como é que funciona? A rede social faz isso. Faz com que as pessoas tenham acesso a ver coisas que elas não precisam sair de casa. É um review de internet hoje. Antigamente, como é que você comprava um carro? E aí, você comprou esse carro? É bom? O cara Quebra pode muito? conhecer a igreja sem pisar lá. Sem pisar lá. Mas lembrando que toda estratégia ela tem um passo a passo. O CTA, que a gente fala que é o Call to Action, que é levar alguém a executar uma ação, na igreja também tem que fazer parte dessa estratégia. Qual é o meu Call to Action? Que a pessoa venha para cá, que a pessoa em algum momento esteja aqui na igreja. Então, esse é um contexto que a gente precisa trabalhar como estratégia para poder mostrar o que acontece na igreja e levar pessoas para a igreja. Agora, a igreja ela tem uma missão, ok? Ok. A igreja ela tem uma missão para cumprir. A gente tem defendido aqui nesse podcast a visão dessa missão em torno do anúncio da cruz de Cristo, fazer discípulos de Jesus. O mundo digital, ele pode ser um parceiro nesse processo, na tua leitura? O mundo digital pode contribuir com essa missão? Você sugeriria, talvez, hipóteses de como fazer isso? Olha, eu acredito que ele é, porque ele é um parceiro. Eu cravo que certamente é isso. Eu acredito que a gente nunca teve tanta facilidade em compartilhar. O grande ponto é que, como eu disse, tem que se criar uma estratégia para que todos entendam essa responsabilidade. Que não é só a responsabilidade do pastor. Não é a responsabilidade do pastor apenas. O ID não é só ID, pastores e pregar o evangelho, é todo mundo. Mas o contexto é como a igreja pode se engajar nisso, como a igreja participa disso. E nunca esteve tão fácil. Eu sou de uma época, como eu já te falei em outros momentos, que o pessoal fazia folheto, ia entregar na praça e tudo mais. E a gente tem possibilidades agora de compartilhar muito material. A gente pode compartilhar material 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo ano. Ah, mas eu não sei criar conteúdo para rede social. Nem preciso. O reverendo Hernando está criando aí o tempo todo. Você já está compartilhando? Simples assim. Então, esse é o ponto. Ele já está compartilhando, já tem outros pastores compartilhando. O Revitalize está aí, trazendo informação. Qual é a desculpa para não fazer sua parte? Só que acontece que a igreja precisa se engajar nesse movimento. A igreja precisa entender que ela deve fazer parte desse movimento de evangelização, esse movimento de discipulado. Olha a quantidade de material, mas o ponto, mais uma vez, é um monte de material disponível. Que bacana. Eu devo viver isso sozinho? Não. A igreja precisa fazer parte disso. Então, o pastor, entendendo as oportunidades, ele pode incentivar que o material seja estudado. O pastor vai lá, prega no final de semana, acabou, cada um para a sua vida. Domingo que vem a gente volta. E o pastor está incentivando que algo seja visto durante a semana? Tem incentivado alguma leitura? Tem incentivado algum consumo de vídeo? Porque as pessoas vão consumir, isso é um fato. Fato, vão consumir, exatamente. Agora, o senhor tem indicado?
Você está deixando suas ovelhas ali, você não está falando para que pasto eles vão comer. A ovelha está lá, ele está comendo pasto. Aí você fala assim, poxa, está acabando aqui, vou levar ele para outro lugar. Aí você vai levar ele para outro lugar. Ou acabou o pasto aqui, vou levar para outro lugar. O pastor não deixa ele parado lá. A ovelha parada, consumindo, agora acabou, vamos continuar aqui. Não, ela está sempre levando, está sempre cuidando, tirando, ó, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal não. Ó, tem um lobo ali, ó, esse cara aqui não é lobo, não, isso não é legal. Porque senão, o seu membro sozinho também vai pegar, vai começar a consumir, não sabe que aquilo lá é lobo, tá lá achando que é mó legal com ele, mó bacana, e não está sendo discipulado, não está sendo cuidado. Então, aí vem aquele problema que eu falei no início. Um monte de conteúdo tá aí. O cara tá consumindo um monte de coisa. Mas se o pastor não estiver do lado, se não tiver acompanhamento, se não tiver conselho, se não tiver discipulado. Engraçado porque enquanto você está falando, eu estou pensando em algo que me ocorreu aqui. E me perdoa se eu atrapalhei todo o esquema que talvez de pergunta que você possa ter criado. Não, mas o nosso esquema é esse de bate-bola mesmo. Então, De vez tá em quando bom, bate então- na trave e volta, a gente chuta outra vez. Então, e beleza. Então, tá bom, ótimo. Você me fez pensar em uma realidade. A gente costuma dizer para os pais que o tempo que as crianças estão na igreja, sendo trabalhadas, ensinadas, etc., é um tempo muito pequeno, perto daquilo que elas têm durante a semana na escola, em casa, onde elas consomem inúmeras outras informações. Mas esta é uma verdade que também se aplica aos adultos. Porque, assim, pela tua fala, você me fez despertar aqui para a seguinte concepção. Eu entrego um sermão no domingo de 40 minutos, mas inúmeras pessoas eu não vejo durante a semana. E esse cara consome inúmeras outras coisas. Ele entra em inúmeros outros pastos, né? Então, se eu não pensar, de repente, em ofertar algo para, de repente, ir atendendo e ir cercando dentro daquilo que a gente está trabalhando, a gente começa a abrir alguns precedentes para ter problema como você está citando. Ou seja, o problema não é um problema que acontece somente com crianças na igreja, é um problema com adultos. Não, todo mundo. E hoje todos nós estamos expostos a um número de conteúdo absurdo, né? Eu tenho olhado, por exemplo, para o meu celular, quando eu recebo meu relatório semanal lá no início do domingo. Claro que tem muito de WhatsApp, de mensagem que vai, que vem, troca de mensagem, etc., ligação, mas assim, eu tenho observado que o número de horas ou de minutos, ele não diminui, ele aumenta. Eu sou consumidor e Claro. todos nós consumimos. Agora, nesse mundo de consumo, você acha que, claro que a gente já está dando alguns indícios aqui, mas você acha que nesse mundo de consumo digital tem riscos para a vida da igreja? Tem coisas que podem ser problemáticas para a vida de quem está trabalhando, liderando, para a membresia? Como você enxerga isso, Vilei? Olha, eu vi um caso agora há pouco tempo de um amigo, inclusive, da igreja, e ele não está mais na liderança da igreja, ele entrou em embate com a liderança da igreja porque ele era contra algo que eu considero extremamente simples para um cristão, que é a devolução do dízimo. Esse era o ponto. E ele, de alguma forma, ele não acreditava mais nisso, ele não entendia como funcionava e ele abandonou a igreja. Foi procurar uma outra igreja que aceitasse ele lidar do jeito que ele queria que fosse. Não como todo mundo aprendeu e entende que é. O grande ponto para mim é bem claro que ele consumiu muito conteúdo fora sobre esse tema, que moldou a cabeça dele de alguma forma, onde ele já não mais entendia como todo mundo, como eu desde criança consigo entender isso. Será que ele foi cuidado, discipulado nesse tema? Será que ele teve o acompanhamento? Ou será que ele só consumiu um monte de coisa fora, consumiu, sem cuidado? Porque é um cara, inclusive, muito estudioso. Ele está consumindo um tema e achou por bem que, ok, esse é o meu entendimento. E aí chegou no nível onde as pessoas, anciãos da igreja, presbíteros, conversavam com ele e falou, não, mas eu não concordo. Não, mas eu não concordo. Aí o pastor veio falar, não, mas eu não concordo. E já chegou no nível onde não funcionava mais para ele. Então o grande ponto é acompanhar. E o pastor, naturalmente, ele tem a sua parcela aí de cuidado, porque, como você mesmo entendeu, você está ali no domingo com ele, durante a semana que nem tu... Será que com todo mundo você tem esse cuidado? Ou será que você termina indicando alguma coisa? Você termina
incentivando alguma coisa. Colégio, ninguém vai formar na faculdade estudando só o que você aprende na faculdade. Acho que a faculdade é um exemplo claro com isso. Se você não, na hora que for para casa, der uma papirada ali para aprender por sua conta, Não vai. não vai rolar. E para a faculdade, a gente chega em casa, dá uma estudada, para a igreja, e aí? E o que você está falando é um negócio assim muito doido, né? E Porque na faculdade os professores fazem isso o tempo todo, né? Sim, Eu fiz jornalismo, minha formação inicial é jornalismo, não tinha uma aula que não terminava, e eu achava absurdo aquilo, não tinha uma aula que se terminasse sem o professor falasse, ó, a literatura indicada é essa. Toda hora. Dirley, na tua opinião, como é que líderes podem lidar com a pressão por relevância online? Por que essa pergunta vem à tona? Porque nós estamos num mundo meio competitivo nesse aspecto. E assim, parece que todo mundo sente o peso da necessidade de aparecer e cá entre nós, aparecer mais que o outro, né? E assim, e essa pressão vem, né, cara? Como é que líderes podem lidar com isso, hein? Pastores e líderes de igreja, enfim, como é que a gente pode lidar melhor com isso? Acredito, pastor, que é um desafio, por quê? A detalhe, sem perder o foco do evangelho, que é o problema, né? E eu acho que esse é o grande ponto, sem perder o foco. Porque é muito difícil questionar uma ação como essa, porque no fundo eu entendo o senhor não tem um trabalho, o senhor tem um chamado, concorda? Sim. Não escolheu, o senhor foi chamado para isso. Então, naturalmente, por ser chamado, você quer fazer a sua parte em qualquer oportunidade possível. Se você está ali numa festa de criança, e aí você está ali para, opa, tá aqui, tá tranquilo, festa de criança e tal. Você viu uma oportunidade. Não é trabalho, é chamado. Então você tem que fazer sua parte. Opa, tem uma oportunidade aqui. Tem que jogar semente. E aí você foi, quantas vezes você fez um ofício fúnebre e tem uma oportunidade, com cuidado e tal, mas você está ali fazendo a sua parte. Então você está sempre nessa ânsia de poder deixar sua marca. Só que se isso não estiver, mais uma vez, alinhado à estratégia, alinhado ao propósito, isso pode se perder. Então, assim, a relevância não é sobre números, é sobre servir. Isso tem que ficar muito claro. Segundo, a consistência vence tendência. Então, você não precisa seguir todas as modas, você não precisa fazer tudo que está sendo feito o tempo todo. Você não precisa postar tudo. Você não precisa postar tudo, exatamente. Equilíbrio é como na vida real. Então, assim, precisar entender o que o pastor tem que fazer enquanto ele mesmo, como ele trabalha como ele sustenta também isso no offline, porque não adianta nada você ter uma vida online e no offline isso ser diferente, e entender como isso se conecta com a missão da igreja. Eu acredito, pastor, se ele está realmente focado na igreja dele, focado, se o objetivo principal dele não é ter 50 mil curtidas, é ter uma igreja relevante e tudo mais, a igreja vai sempre vir primeiro. E isso já é algo para qualquer líder pensar. Onde está o foco dele? Está no ministério, está na igreja, ele entende que ele pode ajudar a igreja, como isso funciona junto? Onde está o foco dele? E entender, essa é uma frase extremamente importante que eu anotei. A métrica do reino não é curtida e sim transformação. A métrica do reino não é curtida, é transformação. Quantas pessoas você tem visto a vida ser transformada? Como é que você avalia seu ministério? Poxa, eu tenho 50 mil seguidores. Essa é a sua avaliação de ministério? Ou sua igreja que está sendo diferente? Está impactando a comunidade onde ela está inserida? Então, eu acredito que o líder, ele precisa... Eu entendo ele quando ele está sempre muito ativo, afinal é o chamado dele, mas eu acredito que sozinho é uma coisa, com a igreja funciona diferente, tende a se maximizar, porque ali você tem o apoio de outras pessoas, você tem uma comunidade. E eu acho que pensar estrategicamente como isso vai funcionar é muito importante. Agora, vamos pensar aqui alguns passos simples, estratégicos, dicas boas Ok. para a igreja trabalhar no mundo digital. O que você sugeriria assim, em termos de análise, de caminhos, de possibilidades, de aspectos estratégicos mesmo, Dirley? Claro.
Acredito que cada igreja, pastor, tem uma capacidade, né? Então é muito difícil você imaginar que uma igreja vai funcionar de uma forma e vai funcionar do mesmo jeito numa igreja, por exemplo, muito menor, com muito menos capacidade ou financeira ou de pessoal vai funcionar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas eu gosto muito de trabalhar o bem feito. E trabalhar o bem feito é entender racionalmente como cada igreja vai poder se posicionar e como vai poder participar disso. Entenda, pastor, você precisa estar na liderança disso, você precisa participar disso. Não estou dizendo que você vai ser o líder da comunicação, mas você vai ter que participar disso, servindo a equipe de comunicação. Servir, tem que servir sempre, né? Então, se você começar, por exemplo, no Instagram, só o Instagram, funciona bem. Aí eu vou funcionar só no WhatsApp. Como eu vou funcionar só no WhatsApp? Por exemplo, tem igrejas que usam grupos. Você pode criar um canal, por exemplo, que eu acho que é uma forma muito mais útil. Quem não conhece canal, vai na área de atualizações, você pode criar ali um canal. Tem vários canais que podem ser criados, que já foram criados, inclusive, de a Rede Globo, Netflix, que elas mantêm ali bem ativos, né? O seu time certamente está lá com algum canal. Você pode criar o canal da sua igreja, porque ele tem um histórico, tem funcionalidades melhores para o acompanhamento das informações da igreja. E ali pode ser um canal, por exemplo, onde você vai ter uma devocional diária, onde você vai dar dicas, você vai manter o senso de comunidade. Eu acredito que essa é uma dificuldade, por exemplo, das grandes cidades, né? Quando você tem ali... Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu conheço toda a minha rua no Rio de Janeiro. Toda a minha rua, toda a minha rua. Eles me conhecem de infância. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, é isso aqui, ó. Toda hora dando tchau para alguém. Você conhece todo mundo. Um contexto de uma comunidade, de um bairro muito menor. São Paulo eu conheço... A síndica eu já vi ela uma vez, porque eu tive que pegar uma nova chave do portão, e a minha vizinha de porta do meu prédio. Os outros 25 andares, não conheço ninguém. Não tem um sentido de comunidade. Na igreja, eu vejo essas pessoas no final de semana. Como que está sendo esse contexto de comunidade? Informação, troca, sabe? Como a gente participa disso? Eu acredito que criar esse sentido de comunidade, de participação, eu acho que é muito interessante. Então, se você conseguir ali, porque as pessoas, elas querem perguntar, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas querem participar. Então, existem formas para isso. Mesma forma, rede social, ser consistente. A rede social é sempre 3 pilares. É falar o material correto, né, o assunto correto, para as pessoas corretas, num time adequado. O 3 pilares da comunicação. Opa, peraí. Vamos lá. Os 3 pilares. Conteúdo correto. Para as pessoas corretas. Pessoas corretas, no tempo adequado. Se eu falo com você de Cristo, no momento onde você está assistindo o jogo, qual é o seu time, pastor? Melhor eu não falar Melhor meu time. não? Então, porque meu time, ele já foi tricampeão, mas atualmente nem lembrado ele não é. Nossa, não faço Mundial. Mundial, São Paulo. São pois Paulo, é, grande então, time mas São não Paulo. vale a pena nem citar o nome. Mas aí, nossa, imagina que durante o jogo eu vou falar com o senhor. Você não está prestando atenção. Não é o momento. Tempo errado. Mas aí eu estou falando agora aí eu estou falando então no tempo errado. Mas você ainda é a pessoa certa. Porque você quer ouvir, você demonstrou interesse. Então eu tenho que entender isso também. E eu tenho que levar a mensagem esperada. Então, que é o time, né? O time de mensagem. Então esses são os 3 pilares. Falar um conteúdo correto, adequado, para as pessoas adequadas. Então eu tenho que entender onde está meu público. No tempo correto, com a frequência correta. Se eu perco frequência, posto uma vez lá, outra cá, estou deixando a desejar. Se eu estou falando para o público adequado, isso é importante. Se eu estou levando material adequado, o que é material adequado? É medir. Poxa, eu fiz um post falando sobre o culto semana que vem. Teve curtida? Teve comentário? Teve engajamento? Poxa, não teve. Poxa, será que eu posso criar uma mensagem minha? Eu vou gravar aqui com o meu celular e vou mandar uma mensagem que pode tocar o coração das pessoas e pode ser importante? Opa, 2 curtidas. Isso aqui já funcionou muito melhor que o outro. Já está 200% acima do outro. Eu preciso medir isso. Não é só publicar, é a parte mais fácil de qualquer conteúdo de rede social, tá? Entendam isso. Publicar é a parte mais fácil. O difícil mesmo é planejar e medir. Isso que é difícil, porque as pessoas às vezes fazem por fazer. Então vamos criar um planejamento, vamos postar, vamos medir para ver como é que foi. Então, criar essa ideia de fazer bem feito é interessante, mesmo que comece muito pequeno. Se você está trabalhando dentro da igreja, mostre pessoas, não só eventos. Como eu disse lá no início, é uma oportunidade das pessoas verem quem está ali.
Imagina quanta pessoa legal tem na sua igreja. Quantas pessoas bacanas estão lá. Será que as pessoas não querem olhar, entender quem são, o que fazem? Poxa, pode ser um lugar legal para ir domingo de manhã. Olha como é que as pessoas se cumprimentam no final. Olha como as pessoas se abraçam. Eu quero participar de algo assim. E as pessoas são carentes disso, né? As redes sociais, elas são uma demonstração clara de que as pessoas querem pertencer a um grupo. Ela quer ter um grupo de amigos, ela quer ver quem vai curtir as coisas dela. As pessoas são carentes disso o tempo todo, desse senso de comunidade. E a igreja também faz parte disso. Então, existe uma boa oportunidade para a igreja para mostrar não só os eventos, mas as pessoas participando. E aí vem a oportunidade de usar bons conteúdos, né? O quanto na sua rede social da sua igreja você oferece trilha, você oferece para ele conteúdo, para novo convertido, para família, para jovens. Então, assim, focar em conversa, sabe? O quanto a gente interage. Repito, nada disso vai funcionar se antes você não chegar na igreja e falar assim, pessoal, vamos começar um novo momento agora em 2026. Nós vamos participar da rede social da igreja. Ah, como assim, pastor? Olha, a gente vai criar conteúdo aqui. Eu vou participar dessa construção, os líderes aqui vão participar também, professores, a gente vai abastecer de conteúdo a nossa rede social, tá? Isso vai ser bacana. Agora, eu preciso que vocês participem. Ah, a gente vai ter que gravar vídeo também? Pode, mas preciso que você curta, pessoal. Igreja, entenda isso, que o alcance é exponencial se você fizer parte desse movimento. Imagina quantas pessoas mais podem ser alcançadas a partir de uma curtida, de um compartilhamento. Como eu disse, um clique. Um clique é a diferença para que você possa alcançar mais. Uma métrica interessante também, pastor. Se você tem 10 seguidores, tá? Quando você faz uma publicação, isso não chega para 10 seguidores. Isso chega para 3 seguidores. No máximo. No máximo. Daí, esses 3 seguidores que vai aparecer. Aí eu olhei lá, o meu pastor postou. Aí a primeira pessoa olha e fala assim, ok, não fez nada. A segunda vai lá, não fez nada. A terceira vai lá, legal, vou clicar. Aparece para mais uma pessoa. A rede social, ela está medindo o tempo todo. Se as 3 primeiras pessoas que viram não interagiram, para que ele vai mostrar mais o seu conteúdo para as outras pessoas da igreja ou para qualquer outra pessoa? Por isso é importante, por isso a gente faz parte disso. O meu pastor está criando conteúdo, parou, gravou a devocionalzinha, colocou lá e tudo mais. Obrigação. Cliquei, curti, compartilhei, bacana. Isso vai fazer com que outras pessoas... Agora, entende como isso é importante? Será que é o perfil do pastor? Será que é o perfil da igreja? Será que é uma collab dos dois para alcançar ainda mais? Isso está claro? Existe um call to action para levar essa pessoa para a igreja? Você entende? Então, isso é uma estratégia que tem que ser... do que produzir a estratégia. Eu acho que a estratégia é tudo, desde o início. Quanto mais tempo você gasta planejando, menos tempo você gasta tendo retrabalho ou tendo tempo jogado fora. E eu entendo que isso é uma parte fundamental da igreja em todas as questões. Se a gente vai fazer uma tarde de evangelização na praça. Antigamente o que era? Vamos lá, você quer o folheto, vamos sair para a praça, vamos entregar folheto. Já fiz isso várias vezes. Agora, olha a possibilidade que a gente tem hoje em dia. Gente, vamos ter uma distribuição na praça. Mas o que a gente vai fazer, tá? A gente vai primeiro planejar e eu vou fazer um treinamento com vocês. Eu peguei um vídeo aqui na internet que fala sobre a relação, como fazer uma abordagem bem feita. Tem um vídeo aqui bacana. Vamos falar sobre a abordagem e evangelização. As pessoas assistiram, se prepararam. Olha, a gente vai avisar para todo mundo que a gente vai estar na praça e a gente vai também distribuir algodão doce para as crianças. Então a gente já planejou uma coisa que vai ter. Olha, a gente precisa captar isso. Tem alguém que tem um celular bom aí para fazer uma fotografia? Ah, tem você? Então beleza, vai tirar foto, porque depois a gente vai postar para poder falar. Essa curva de evento e acabou, ela se torna uma preparação, um evento que acontece, um evento que se fala depois e faz essa curva ficar maior. E tudo isso é possível com planejamento. Planejamento para impactar no digital e impactar na vida real também, que é o mais importante. Essa conceituação de estratégia, ela vale para todo o âmbito de rede social. Tudo, exato. Dirley, a pergunta agora é de 1 milhão. Essa é sempre a que mais vale, ok? Ok. E assim, se você pudesse dar
2 dicas, pode ser? Tá. Para igrejas que estão quebrando a cabeça com cenário digital. Não estamos falando aqui de revitalização de igreja, esse é o nosso tema, vida saudável, essa coisa toda, mas a verdade é que a gente, às vezes, como igreja, gasta uma grana danada nesse negócio, Sim. quebra a cabeça e não vai para frente. Então, assim, se você pudesse dar 2 dicas simples a serem exploradas por igrejas pequenas, enfim, igrejas médias, mas igrejas que pudessem, talvez, fazer uso de estratégias, de dicas que você pudesse dar, só 2, que assim contribuiriam drasticamente na realidade do engajamento, na relação com a vida digital. O que você traria para a gente? A minha primeira dica seria que os líderes precisam se engajar, eles têm que se engajar para entender o que as pessoas estão consumindo e possam fazer boas indicações. E a outra dica seria, pode parecer piada, mas utilize o Canva. E eu não trabalho para o Canva e eu não faço propaganda para o Canva. Mas eu vou por esse caminho que é tão técnico, porque muitas das vezes a gente está esperando que o designer venha para a nossa igreja. A gente está esperando muitas das vezes que aquele editor de vídeo venha para a nossa igreja. A gente está esperando muitas das vezes que o cara do som espetacular venha para a nossa igreja. E nem sempre vai. E o grande ponto é que nesse momento existe tanta ferramenta disponível, e por isso eu citei o Canva, porque é uma ferramenta muito simples, para você iniciar o trabalho. Eu acredito que a gente vive um momento onde a gente pode alcançar muita gente. E a gente pode impactar, sem dúvida, a nossa comunidade. Mesmo que seja simples, o uso de ferramentas gratuitas já auxilia. Envolva os jovens que têm mais facilidade com isso. Os jovens têm muita facilidade em fazer um trabalhinho, aprender alguma coisa. Ah, mas, poxa, não tem jovem. Faça a tentativa. Comece, tenha claro quais são os objetivos. Impactar a comunidade. A gente não entrou, e eu não sei nem se vai dar tempo da gente falar sobre isso, sobre, por exemplo, mídia paga. Porque a gente tem a facilidade hoje de alcançar um público que nem sempre a gente tem, por mídia paga a gente sabe, pode fazer isso. As igrejas hoje, poucas fazem isso, né, que é alcançar... Abre um parêntese, vai na Tá tua bom. explanação. Então vamos lá, fala pra gente da mídia paga. Mídia paga basicamente é o seguinte, o Google, o Facebook, eles conhecem 1 bilhão de pessoas e eles falam para você, ó, eu sei onde eles vivem, o que eles comem, o que eles gostam, o que eles pesquisam, onde eles estão, que horas eles estão conectados. Parece Globo Repórter. Eles sabem tudo, eles sabem tudo. E basicamente o que ele fala para você é, eu posso mostrar o seu anúncio para essas pessoas se você me pagar. Eu posso mostrar o seu conteúdo para essas pessoas. Veja, isso é a minha igreja, o impulsionamento? O impulsionamento, Okay. Exatamente. Então, vamos dizer, a sua igreja está lá em Paulínia, né? E aí eu quero impactar, qual é o bairro que a igreja está? Nós estamos no chamado Bom Retiro. Bom Retiro. E aí você vai chegar, vai no Facebook e vai colocar um PIN no Bom Retiro e vai falar, eu quero todo mundo aqui 5 quilômetros do Bom Retiro, pessoas de tanto a tantos anos, focado nisso, e eu vou fazer um anúncio que vai falar o seguinte, olha, e aí você vai gravar um vídeo bem bonito, dizendo, poxa, aqui na nossa igreja está apto a te conhecer, a gente vai ter uma cantata de Natal, você que é aqui do bairro, que nunca veio na nossa igreja, vem aqui para nossa cantata de Natal e faz um convite e tal. Põe o quê? 100, 200, 300 reais. Veja o resultado. Veja quantas pessoas... E você não está jogando dinheiro para São Paulo, Campinas. Você está colocando para o seu bairro. Pessoas ali que passam em frente à igreja e às vezes não sabem nem que é uma igreja presbiteriana. Ou não sabem nem falar igreja presbiteriana, porque é muito difícil muitas das vezes. Então, assim, alcançar, sabe? Você está no celular da pessoa. Você está na navegação dela. A capacidade que a gente tem é muito ampla. E hoje a igreja pouco utiliza desse tipo de ferramenta. Pouco utiliza porque eu sei que algumas usam. E muito bem. Então, eu acredito que isso é acessível. Hoje não é difícil você pensar nisso. O Instagram tem ferramentas exatamente para isso já. Para você fazer o impulsionamento, alcançar pessoas num raio. Então, cada vez você vê mais possibilidades, mais pessoas disponíveis para fazer isso. E a chance de você levar uma mensagem, e isso é importante, fazer o call to action, levar a pessoa para a igreja, mas levar uma mensagem que seja realmente relevante para ela. Só aproveitando o gancho, isso vale no YouTube?
Também no YouTube. Funciona, é a mesma coisa? É a mesma coisa. O Google, YouTube, né? E Google é a mesma coisa. E o Meta com Facebook, Instagram, WhatsApp. E ainda vem TikTok ainda. Todas as ferramentas. Aliás, elas TikTok, assim, ele entrou meio que com na tudo, paralela, né? mas tá arrebentando, né? O TikTok, Mas é diferente, né? ele é diferente, mas ele tem hoje um alcance orgânico melhor do que o Instagram. Hoje o Instagram, para você ter um alcance bacana, você tem que ser muito consistente e você tem algum momento de viralizar e tal. Hoje, se você criar agora um conteúdo no TikTok, postar e tal, e um conteúdo relevante, a chance de você alcançar bons números é muito mais fácil, porque hoje, como o TikTok ele tá nessa batalha, né, com o Instagram, ele quer mostrar que os vídeos aqui, eles ganham relevância mais rápido, né? A gente mostra para mais pessoas. Então, crie conteúdo aqui porque eu tô levando o seu conteúdo para mais gente. E vai embora. E vai embora. É isso. Então, as 2 dicas, só para fechar. Procure ferramentas gratuitas Joia. e entenda que a liderança precisa participar desse movimento. A liderança precisa indicar, participar, criar conteúdo. Posso colocar mais uma? Pode. Engaje a sua igreja. Engaje a sua igreja. Sugira a sua igreja para entrar lá, igreja, curtir. você precisa participar. Igreja, é seu dever participar. É seu dever. É seu dever participar. O seu pastor tá publicando, você tem que curtir. Você não tem nem escolha. Ah, mas, poxa, não é nem a igreja, é o pastor, é o seu líder. Você tem que curtir. E é Você tem que fazer engraçado, né? parte Porque se disso. a sua igreja tiver 40 pessoas e as 40 pessoas entrarem lá toda semana e curtirem, você tem um negócio girando o tempo todo. Não, é impressionante. Eu tenho um perfil bem pequeno que a gente começou há pouco tempo e a gente gravou um vídeo há pouco e a gente tem 200 seguidores. A gente gravou um vídeo bem legal. Hoje eu estava olhando, já tem 4,7 mil visualizações. Exatamente. Porque não é sobre seguidores, é sobre o conteúdo ser legal ou não. Sobre o conteúdo ser bom ou não. Eu tenho um dos projetos que eu lido que tem 30 mil seguidores no Instagram, algo assim. E a nossa visualização, logicamente, investindo e tudo mais, é mais de 1 milhão. Todo mês, todo mês. Porque o conteúdo é bom. E rede social é sobre conteúdo. As pessoas, elas não se sentem ofendidas por serem impactadas por uma marca desde que o conteúdo seja bom. Isso aqui é importante explicar, e desculpa se eu vou abrir mais um parênteses nessa sua fala. A rede social, ela é feita para relações sociais. O que é isso? A rede social foi feita para que eu possa acompanhar pessoas que eu sigo e me agrada disso. Então, meu pai, minha mãe, meus amigos, o que o senhor posta, eu estou lá compartilhando. Olha, aniversário, olha o que eu estou fazendo, olha coisa boa. Quando vem uma marca, uma igreja, por exemplo, ela não é uma pessoa. E eles sabem disso. Você não tem a mesma relevância. Por quê? O que a rede social quer? Quer que o Dirley permaneça conectado. Então ela vai sempre mostrar para mim coisas que vão me fazer ficar mais conectado. Geralmente, itens da minha relação social. O que minha mãe posta sempre vai aparecer para mim. Eu curto sempre, poxa, é minha mãe. O que a minha irmã posta com a minha sobrinha, eu curto, porque é minha irmã com a minha sobrinha, relações sociais. O que a minha igreja posta, será que vai aparecer sempre para mim? Está concorrendo com as minhas relações sociais. Então, por isso é importante o meu engajamento, para eu mostrar para ela que eu quero ver isso e que outras pessoas possam gostar disso. Por quê? Geralmente as pessoas, quando são impactadas por uma marca, elas podem se ofender. Puxa vida, isso aqui é alguém me vendendo algo, é alguém me fazendo um convite. Só que se o conteúdo for bom, aí você ganha minha atenção. Então, o foco da rede social deve ser um bom conteúdo e conteúdo de qualidade, dentro daqueles pilares que eu falei. Então, quando for pensar no conteúdo que a gente vai fazer na rede social, quantas redes sociais de igreja a gente vê só informando que domingo de manhã é escola dominical? Todo domingo. É a bolha. Não faz sentido. Domingo, escola dominical. Isso aí tem pro boletim, para colocar no grupo lá, pessoal. Não esqueça que vai ter a assembleia da UMP. Agora, para rede social, a gente tem que falar para fora. Por que a gente faz isso? Os stories. Para que a gente faz os stories da rede social? Para mostrar o que está acontecendo no culto? Lembrando que os stories só aparecem para quem segue. O post só aparece para quem segue, a não ser que ele for promocional. Ué, o que eu vou fazer? Então eu tenho que fazer stories que sejam mais comunicativos internamente? Pode ser. O post,
Eu tenho que fazer um post que seja relevante para que as pessoas possam compartilhar para Compartilhar. alcançar outras. Aham. E o que mais vai ficar para fora? Será que o nosso... Tem o post, o Reels. O Reels alcança muito para fora. Será que o nosso Mas no Reels... compartilhamento. Não, o Reels já alcança para fora. O Reels já sai fora Sai da bolha. da E aí? clientela, de quem te segue. Exato. E aí? Será que é lá que eu tenho que criar um material para fora também? Só que geralmente, por não fazer um planejamento, por não Peraí fazer que você deu uma dica legal aí, eu não sabia disso. E olha Exato. só, hein, pra mim, o Stories, então, só pra quem te segue. Só para quem te segue. A postagem só pra quem te segue. Exatamente, mas Reels as pessoas não. podem compartilhar com mais facilidade. Ok, legal, mas o Reels não, o Reels já não, tem outra o Reels pegada. pode alcançar fora da sua bolha, porque tem ali o procurar e tudo mais, né? Naquele buscar ali que aparece várias coisinhas, você pode cair ali. Mas o grande ponto não é sobre fazer algo que vai viralizar ou não. Se as pessoas da sua comunidade já entendem que eles precisam participar daquilo, você já vai estar fora da bolha. E esse é o grande ponto. Mas aí a gente precisa estar envolvido nesse conteúdo de comunidade para poder discutir, para poder conversar, para poder indicar um bom conteúdo, para poder gerar conversas. Porque senão todo mundo concorda, ninguém participa, ninguém compartilha, ninguém vai falar, olha que mensagem interessante. Agora, pra fechar, essa, Tá bom. assim, a última já foi, tá bom? Mas tem mais uma Já ainda. foi, tá bom. Dirley, e a maturidade pra lidar com os críticos, hein? Na rede social, não é fácil. Não é fácil. Porque é uma área que não deveria ser, mas não que tem parece jeito, muitas cara. vezes sem lei. Mas aí, na real, é que é bem simples, porque o equilíbrio, como eu disse, ele é interessante para tudo, só que eu acredito que a gente tem que participar das discussões. Sim. Tem que participar das discussões, senão a gente perde a oportunidade de explicar coisas. A gente perde a oportunidade de aplicar nossa cosmovisão. Porque a gente deixa passar, não, vou entrar em debate em rede social, não tem... E eu entendo isso, de verdade. Mas eu acredito que, se você tiver aquela paz tranquila de espírito bem bacana para você chegar e conversar e aplicar um outro lado, sem ficar naquele bate-boca, porque eu acredito que isso acaba sendo nocivo, sabe? Acho que você entrar numa discussão destemperado ou aplicando e não querendo ouvir e não chamando as pessoas para o diálogo é realmente muito complicado. E muitas vezes você vê isso. Pessoas sem entender um contexto todo se torna especialista do nada e vai lá compartilhar e tudo mais. E assim, é complicado. É igual esse vídeo que a gente está gravando agora. Bom, aliás, eu não sei se você sabe, nós fomos parar nesse podcast no Iago Martins, você sabe disso? Olha, não sabia, eu conheço o Iago. Mas foi uma tijolada, Eu tá conheço bom? o Iago, E fica a dica, Iago, nós estamos esperando você aqui ainda, viu? Eu fiz o convite para ele vir falar aqui o que ele pensa e tal, estamos aguardando, mas foi por conta de um corte, que rendeu assim milhares de críticas, e aí isso chegou nessa pegada, né? Como reagir a isso? E aí o que você está dizendo, olha, dizer o que você pensa e com maturidade responder a isso. Imagina que nesse vídeo vai haver alguma pessoa que não vai concordar. Afinal, eu não sou sabedor de tudo. Tudo de rede social muda o tempo todo. O algoritmo muda o tempo todo, as funcionalidades mudam o tempo todo. Existem outras estratégias que podem funcionar muito bem. Eu quis me focar bastante no meu ponto de pensar o porquê você está fazendo rede social. A rede social é uma oportunidade gigantesca. O digital é uma oportunidade gigantesca. Agora, tenha clareza no porquê você está fazendo isso. Pastor, tenha clareza no porquê você está fazendo isso. Entenda por que a sua igreja tem que fazer isso. Por que você tem que engajar a sua igreja a fazer isso? Por que a sua igreja pode mudar o contexto da sua comunidade através das mídias sociais? Pessoas que você nunca bateria na porta para convidar para ir para a igreja, podem, rolando o feed, aqui, a igreja aqui do lado. Vai ter cantata de Natal, ai que lindo. Poxa vida, vou lá ver. Vai ser na porta da igreja. Olha que legal, para fora que eles vão fazer, que diferente. Vou lá levar. Olha, vai ter uma coisa. Existem estratégias. Só que isso tem que estar muito claro. E estratégia é pensar todo mês. Todo mês você tem que parar. É chato, mas todo mês você tem que parar, pensar, criar estratégia para poder seguir. Senão, você se perde. Dirley, eu acho que a gente podia conversar mais umas 2 horas, né, cara? Eu ficaria falando aqui. Eu acho que a gente pode pensar num repeteco dessa conversa, porque, assim, na minha leitura tem muito mais coisas. Eu acho que, assim, é tão dinâmico esse universo que a gente está vivendo, não dá para falar tudo num episódio só, tem muito mais coisa. Mas eu quero te agradecer por esse tempo, cara. Obrigado, Foi pessoal. especial ter você aqui. Aliás, vamos aproveitar o gancho? Opa!
Vamos fechar falando da Right Now Media? Vamos, que coisa O boa. pessoal que não conhece, Eu já fica a dica da Right Now Media. Exato, a Right Now Media é uma plataforma que nós trouxemos ao Brasil há mais ou menos 3 anos. É uma plataforma de estudos bíblicos para a igreja. Então, ela é focada na igreja, então a liderança da igreja contrata a plataforma para a sua igreja. E lá você tem material de estudo bíblico para ser utilizado pela sua igreja. Então, você como líder pode utilizar aquele material e deve utilizar esse material para o discipulado, para evangelização, e você está numa plataforma naturalmente segura de conteúdo para ser utilizado. É muito utilizado em escola dominical, pequenos grupos, um preço extremamente acessível. Você tem aí pastores da mais alta relevância ali, pastores realmente muito conceituados, com conteúdo reformado excepcional. Então, se alguém quiser conhecer, @RightNowMediaBR e Right Now Media Brasil no Instagram. Então, é um material muito bacana. Indico conhecer. Vale a pena checar. Vale demais, vale demais. Vale a pena, inclusive, assinar. Vale demais. Fica a dica. Dirley, obrigado. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Foi muito bom ter você conosco nesse primeiro episódio de 2026. E eu vejo você no episódio número 41. Forte abraço, que Deus te abençoe.